Para a gente chegar a entender um pouquinho esse procedimento, vou falar de anatomia, um pouquinho de fisiologia, depois de clínica e depois eu falo do procedimento. Os dois procedimentos mais comuns. Para vocês compararem o aberto e o procedimento apenas com agulha, que é esse que a gente chama de spine jet. Vamos iniciar então. Para vocês terem ideia, vamos lembrar um pouquinho, uma coisa bem simples. A coluna vertebral, ela tem uma parte cervical, uma parte torácica e uma parte lombar. A parte lombar é a mais comumente afetada. Vocês têm 7 hérnias de disco lombar para uma cervical. Aí vocês perguntam, e a torácica? A torácica é a parte mais estável, porque tem as costelas. Então é raro você ter uma hérnia na coluna torácica. Tá? Por exemplo, olha como a anatomia da coluna lombar. Aqui nós temos. Esse é o ligamento longitudinal anterior. Esse é a faceta articular. Aqui nós temos o famoso disco intervertebral. Aqui nós temos o ligamento amarelo. Aqui nós temos a lâmina. Outro ligamento. Mais um ligamento. Outro ligamento. E aqui o corpo vertebral. Então, vocês veem, é uma estrutura complexa, que o músculo vai fazer com que a gente pode dobrar para frente ou para trás. Esses ligamentos aqui, como ficou mostrado, esse posterior, esses aqui atrás, vão limitar o movimento da gente. Só que a estrutura que sempre vai sofrer no começo é o disco. Aqui, ali nós estávamos olhando de lado, aqui nós estamos olhando de frente, só para vocês verem de novo. Aqui é o famoso disco, aqui é um ligamento posterior e aqui é uma articulação. É o que eu falei. Só para adiantando um pouquinho, quando esse ligamento, ele, de alguma maneira, ele se rompe, aí nós temos o que chama hérnia de disco extrusa. O disco sai para fora e vem para dentro, para fora desse ligamento aqui. Ele fica impedindo do disco vir aqui para dentro do canal, porque vai ser nessa região aqui que vão passar as raízes. Por isso que a gente tem dor. Então, uma coisa muito comum, só para vocês lembrarem, que o disco constitui a 20 a 30% da altura da coluna. Por isso que a gente fala, o disco vai atrofiando, a gente vai envelhecendo, e as pessoas costumam dizer que quanto mais a gente envelhece, a gente diminui de altura. A explicação é por causa disso, né? Então, gente, vamos agora falar um pouquinho do disco. Por que o disco? Porque o disco tem muita terminação nervosa. Qualquer coisa que acontece com ele, dói. Vai tendo alterações bioquímicas, vão aumentando as terminações nervosas anômalas, e a pessoa vai tendo dor. Ele tem uma parte central, que é chamado de núcleo pulposo. Ele tem uma parte lateral, que circunda esse núcleo pulposo, que é chamado de anel fibroso. Tá? Ele tem essa parte aqui fora, que é chamada de placa cartilaginosa. Então, a parte importante, quer dizer, é essa parte central, das propriedades do disco, e nós temos esse mecanismo de contenção, que é esse anel que circunda essa parte mais mole, que é essa parte maleável, que vocês vão ver por quê. Esse disco tem propriedades. Ele aceita propriedades elásticas e viscoelásticas. Ele aceita compressão, tensão, torção. Tá? Ele tem compressão e já tem relaxamento. E tem capacidade de voltar como ele estava o normal. Então, ele tem uma tolerância à fadiga muito grande. Alguns pacientes, é lógico, um acidente, um carregar peso exagerado, ou até um componente genético, esse disco perde essas características dele, essas propriedades físicas. Então, só para vocês verem, olha, aqui é o disco normal, seria a posição. Quando você tem uma compressão, olha como ele se molda. Tá? A gente não sente nada. Quando ele está sentado, o disco vai ficar nessa posição, essa parte central dele. Quando você está andando de skate, o disco pode
ficar de altura menor desse lado, altura maior do outro lado, ele também pode rodar aquela parte central. São tudo características do disco intervertebral, ele se amolda. Então vocês veem a nossa coluna num esquema bonitinho de flexão, tá? Flat, extende. E aqui, lateral. Também você vê, e o disco continua ali dentro, continua bonitinho, porque realmente o que não pode é ele sair para fora. Ele saiu alguma parte dele para fora, aí você vai ter uma série de consequências. Esse slide é muito interessante. Você vê, quando você está deitado, a dor no disco lombar, a pressão que está nesse disco é pequena. Quando você fica de pé, a pressão no disco lombar vai aumentando. O que é quando a pressão que é maior quando você está na coluna lombar? É quando você está inclinado para frente e carregando algum peso. Então, um suporte, todo o peso está ali embaixo, no L4, L5, no L5, S1. Aqui os movimentos da coluna. Você vê que a gente tem rotação, rotação axial. Na verdade, é flexão, extensão e rotação. Esses três movimentos que o disco tem que suportar. Quando ele deixar de suportar, aí ele vai causar clínica. Bom, o que acontece? A idade, ou um acidente, ou um excesso, aquelas pessoas que trabalham carregando peso exagerado, que isso até é uma questão de saúde pública, né? Vai começar o núcleo pulposo ter alterações. Primeiro perde água, altera as proteínas que tem ali dentro, e isso faz que o disco comece a degenerar. E aquela parte em volta, as camadas do anel, se separam e vão tendo rupturas, por onde aquela parte central vai escapar e vai dar sintoma. Aqui eu volto a falar de novo que a parte torácica é a parte que mais aguenta, porque tem as costelas. A costela então faz com que seja mais estável, né? E os vetores de força de rotação, flexão, extensão, causam, com a idade, com essas degeneração que vai acontecendo, quanto mais flexão e extensão você vai dando, mais chances de você ter ruptura no anel ali do disco e fazer que aquela parte central venha para fora. Então, ele pode, só lembrar uma coisa, às vezes você pega um exame, daqui eu coloquei só para lembrar isso aí, você pega o exame e vem lá, nó do Shimor. Isso é o que a gente, se o disco escapar para cima ou para baixo, é um nó de Shimor. Isso não dá clínica. Tá? Embora os radiologistas sempre escrevem isso no laudo da ressonância. A encrenca é esse disco escapar para trás. Gente, eu já falei, mas sempre é bom repetir. A maioria da patologia é embaixo. É nessa altura aqui da crista ilíaca para baixo. Esses dois segmentos aqui. É o L4, L5 e o L5, S1. 95% das patologias discais estão ali. L3, L4, 4%, e para cima, vocês veem, corresponde a apenas 1%. Então, é extremamente raro uma hérnia mais alta. A maioria fica naquele lugar mesmo, que a gente senta, que vai arcar com todo o peso do corpo. Então, ele vai fazer uma pequena lesão, vai procurar um caminho ali no anel fibroso para sair para fora. Tá? E com a progressão dessa saída da parte central do disco, às vezes ele consegue romper até aquele ligamento que eu falei no começo. Aí nós temos uma hérnia extrusa. Quando você tem uma hérnia extrusa, não existe tratamento minimamente invasivo. Aí tem que ser cirurgia. Tá? Aqui vocês veem, normalmente o disco com a idade vai ficando abaulado, isso é natural, mas às vezes ele tem um abaulamento só num lugar. É para esse tipo de patologia e não rompeu aqui o ligamento ainda e tem uma porção de ânula ainda desse anel fibroso protegendo a saída desse material. É nesse tipo de herniação que o procedimento percutâneo é muito eficaz. Vocês veem, às vezes a gente até brinca, você pede para o paciente, tem a dor lombar, lombalgia,
Lombocetalgia, dor lombar, mais dor na perna. Você pede para o paciente uma ressonância e você até brinca. Tem 40 anos, não abre o laudo não, porque o laudo sempre vai ter alguma coisa. Por quê? O que acontece? O envelhecimento é uma coisa natural. Tá? Então a pessoa às vezes até se assusta com algumas coisas que estão escritas, né? Mas você vê, o disco abaulado é comum após os 30 anos e deve ser considerado normal. O disco herniado se apresenta angular e assimétrico, estendendo-se para fora do espaço discal, que é mais ou menos aquele slide que nós já acabamos de passar, né? Então, só para vocês terem ideia como é que vem a dor. Aqui nós temos um disco, aqui nós temos a raiz, que está saindo aqui, e seu forame intervertebral. Aqui, vamos dizer assim, seja L3, aqui L4, aqui L5. Vocês notam aqui o disco, aqui vocês notam, o disco está à altura diminuída, e você vê que tem um fragmento aqui pegando a raiz. Isso vai dar uma ciatalgia. Que é isso que estava escrito ali, né? Olha, pacientes com lombalgia aguda e sintomatologia com duração menor que 6 meses têm chance de cura em 90%. Tá? Sempre quando você tem as dores lombares, sempre tratar clinicamente, a não ser que a coisa seja muito forte, tá? Muito incapacitante. Porque a maioria o tempo vai resolver. Quando a dor vai para a perna, já diminui a chance de cura. Então, o que é o tratamento conservador? Que sempre tem a hérnia, tem a protusão, o que a gente deve fazer sempre? Repouso no leito, tá? Porque vocês lembram aquele slide, quando você está sentado, você tem mais dor. A carga, a pressão dentro do disco é maior. Tá? Analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes. Tá? E quando melhora-se a dor, você inicia ou hidroterapia ou reeducação postural global, o famoso RPG, que é uma coisa que ajuda muito. Se a gente pensar bem, se você tem uma dor que não seja muito forte e dá para suportar, o disco, de uma maneira ou de outra, o nosso organismo vai se acostumar e vai se acomodar. Tá? Só que vocês veem que o tempo é longo, 5 a 7 anos, isso é muito tempo. Aqui exemplo de hérnia de disco, aqui comprimindo a raiz de baixo e aqui comprimindo a raiz de cima. Aqui a gente faz uma tomografia. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, de hérnia? São exames de imagem. A gente tem a tomografia, tínhamos a tomografia, que você vê. Aqui é um exemplo muito fácil de ver. Tá? Aqui está o canal raquiano e aqui está o disco herniado. Só que isso daí foi até 1990, 1992. Hoje a gente prefere 1000 vezes fazer a ressonância, porque a ressonância a gente enxerga melhor. Tá? A ressonância, a gente vê os discos, vê os corpos vertebrais e vê o fragmento bem herniado, ele é bem mais nítido. E você tem cortes, tanto assim no lateral, como você pode ter cortes axiais, que você vê de outra maneira. Mesma coisa aqui, mostrando uma hérnia de disco com fragmento. Aqui, ali eu mostrei um corte sagital, e aqui eu mostro um corte axial, que vocês veem o fragmento aqui. Então, com o exame de ressonância, o diagnóstico fica muito fácil. Por isso que, na verdade, não faz tomografia muito boa para trauma. Para hérnia de disco, ressonância é melhor. Aqui um outro exemplo. Vocês veem como a gente vê. Não precisa ser médico para entender que aqui tem uma protusão. Aqui nós temos, olha aqui a imagem do que é um disco normal. Esse é um disco que está alterado, esse é uma hérnia. Bom, quando você tem uma hérnia que saiu, você tem que operar. Aí você faz uma microdissectomia. Tá? É uma incisão de 3 centímetros, o doente fica de bruço, anestesia geral. Tá? Mas se a hérnia está extrusa, está solta, está muito abaulada junto com a raiz, é perigoso você tentar colocar uma agulha e passar um calor ou passar um jato d'água, que daí você pode lesar a raiz. Então a gente prefere fazer um tratamento aberto, que também não é agressivo.
Aqui você vê a raiz, aqui você vê o saco dural e aqui você vê a hérnia. Aqui um outro corte, você afastando a raiz. Tá? Olha a hérnia é um tecido bem branquinho. Isso é foto de microscópio. Não esquecer que hérnia de disco hoje, quando a gente fala microdissectomia, sempre você está enxergando 15 a 20 vezes de aumento. Tá? Então, é um procedimento que a gente refuta como seguro. Tá? Ali está a raiz. Aqui, de novo, é outra foto cirúrgica. A imagem da raiz, e a imagem do espaço discal. E aqui, isso é a imagem daquele parte do meio do disco que sai. Tá? Parece uma carne esponjosa. Tá? E aqui é a parte final de qualquer cirurgia. Tá? Sempre que a gente quer é ter essa imagem da raiz lombar e aqui do saco dural. Lembra que o saco dural é onde passam as outras raízes. Cada nível sai uma raiz. Bom, e aqui esse caso aqui nós temos uma hérnia, mas ela ainda tem o ligamento aqui, não está caído aqui para baixo. E aqui nós temos um disco também que não está normal. Olha, aqui está tudo normal. O disco branquinho, com essa parte aqui no meio, mais escurinha, isso é o típico do disco normal. E a pessoa com lombalgia ou lombociatalgia. Esse é o tipo de doença que a gente pode tentar um tratamento minimamente invasivo, um tratamento só com agulha, que é o que nós temos tentado. Nós já fizemos muita nucleoplastia, que é que a gente passava calor dentro do disco, e nós estamos achando que o resultado com o SpineJet seja melhor. Não tem ainda, vamos ver, o tempo vai nos responder. Como eu digo, nada é milagroso. Tá? Aqui tem um filminho só para mostrar para vocês qual que seria a ideia desse procedimento, que é colocar uma agulha no interior do disco. Né? Então você tem o disco aqui abaulado. Olha, aqui está a parte central dele, aqui está a raiz, e aqui tem algum componente junto com a raiz. Tá? Isso que está dando dor, é a compressão desse, tanto do ligamento longitudinal posterior, como da raiz que dão dor. Você coloca uma agulha no interior do disco, e você coloca em um aparelho que chama SpineJet, tem um fluxo de água em alta velocidade, e ele vai aspirando, vai retirando, vai limpando, como se fosse assim, diminuindo a pressão. Qual que é o intuito? O intuito, olha, é tirar a pressão que está dentro da raiz. É lógico que esquematicamente fica muito bonito, né? A gente olha assim, tudo funciona. Seria ótimo que tudo fosse desse jeito, né? Agora, vou mostrar na prática como é que a gente faz. Bom, na prática, esse procedimento é feito ou no centro cirúrgico ou na hemodinâmica. Na verdade, ele prefere fazer na hemodinâmica, porque o raio-x, a qualidade do raio-x é melhor. Tá? O espaço L5, S1 é mais difícil. Os outros espaços são facílimos, L3, L4 e o L4, L5. O que se faz? Você coloca uma agulha, está sempre com o raio-x, aqui chama faceta articular, que nós já mostramos, e aqui chama processo articular superior. Você tem que entrar nessa região. Então a agulha vem aqui. Só para mostrar que tem a sua segurança. Você colocou a agulha fina, aí você coloca uma agulha mais grossa. Aqui nós estamos olhando em oblíqua, aqui nós estamos olhando em lateral. Tá? Nós queremos colocar a agulha dentro do disco, que é essa parte aqui. Tá? Aqui está a agulha dentro do disco. Você vê que é uma agulha mais fina, e aqui uma agulha um pouquinho mais grossa, e aqui por dentro da agulha tem aquele lugar que vai entrar a água com jato forte, tá? Para aspirar o disco que está degenerado. Qual que seria o mecanismo? A gente vai diminuir a pressão dentro do disco, vamos diminuir as terminações nervosas anômalas, e vamos também limpar uma série de proteínas ou enzimas anômalas que causam dor. Que normalmente, porque a causa da dor ainda tem-se dúvida, tá?
Então, nós estamos vendo aqui em lateral, e aqui nós estamos vendo de frente. Tá? O que acontece? Aquela cânula mais grossa está colocada aqui, a gente vê um pedículo aqui, outro pedículo aqui, a cânula está na altura do pedículo, e aqui está o lugar por onde vai entrar o jato d'água, nunca ultrapassando a parte medial. A parte média que a gente vê a apófise espinhosa aqui. É lógico que esses nomes aí vocês não precisam entender. Só para mostrar que é um procedimento que você faz com grande segurança. Então, a ideia minha então, foi mostrar esse procedimento, que é um tratamento de hérnia de disco contida, não extrusa, quer dizer, não aquela hérnia com o fragmento saiu para fora, não adianta, não vai ajudar, tá? E com isso a gente consegue melhorar a dor, o paciente fazer a sua RPG, sua hidroterapia, para fortalecer a musculatura abdominal e musculatura paravertebral e seguir com a sua vida. E lógico, estamos evitando um procedimento mais agressivo. Se nada disso resolver, procede-se com a artrodese, que também não é nada... Porque se tivesse um procedimento para a coluna que fosse, eu vou fazer isso, você está curado, esse seria o de escolha. Então, o que eu apresentei foi isso, gente. Um procedimento minimamente invasivo para tentar ajudar no tratamento da dor lombar. Muito obrigado e estou aberto a perguntas.